Boa tarde, galera. Aqui é o aluno Moisés Benjamin de Luna Leite, do P2 de Enfermagem e da Faculdade São Francisco da Paraíba. Bom, vou falar sobre o câncer. O que é o câncer? O câncer é um nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado maligno de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se, que são as metástases, para outras regiões do corpo. Formação de tumores são os acúmulos de células cancerosas ou neoplasias malignas. É a multiplicação acelerada das células. Os tumores benignos, massa localizada de células, elas se multiplicam de forma lenta. Como se comportam as células cancerosas? Multiplicam-se de maneira desordenada, têm a capacidade para formar novos vasos sanguíneos e as nutrirão e manterão atividades de crescimento desordenado. O acúmulo dessas células forma os tumores malignos. Adquirem a capacidade de desprender do tumor e de migrar. Chegam ao interior de um vaso sanguíneo ou linfático e através desses disseminam-se, chegando a órgãos distantes do local onde o tumor se iniciou, formando as metástases, menos especializadas nas suas funções do que nas suas correspondentes normais. O que causa o câncer? Causas externas é o meio ambiente, hábitos ou costumes. Causas internas, geneticamente predeterminadas, ligadas à capacidade do organismo se defender das agressões externas. Uma observação: de 80 a 90% dos casos de câncer estão associados a fatores ambientais. O meio ambiente. O meio ambiente é o ocupacional, que é o ambiente de trabalho, o ambiente de consumo e o ambiente sócio e cultural. Fatores de riscos de natureza ambiental são hábitos alimentares. Alguns tipos de alimentos, se consumidos regularmente durante longos períodos de tempo, parecem oferecer o tipo de ambiente que uma célula cancerosa necessita para crescer, se acumular e se disseminar. Exemplos: alimentos de riscos em gorduras, carnes vermelhas, frituras, leite integral e derivados. Nitritos, conservantes, transformam-se em nitrosamina no estômago. O picle, salsinha e alguns tipos de enlatados. Defumados e churrascos. Alcatrão, proveniente da fumaça do carvão. Alimentos preservados em sal. Carnes de sol, charque e peixes salgados. Tipos de preparo de alimento. Temperaturas muito elevadas favorecem a formação de compostos que aumentam o risco de câncer
dietas pobre em fibras com alto teor de gorduras e calorias. O alcoolismo, a relação com o câncer. A relação entre o alcoolismo e o câncer tem sido avaliada no Brasil por meio de estudos de caso-controle que estabeleceram associação epidemiológica entre o consumo de álcool e cânceres da cavidade bucal e esôfago. Combinação com o tabaco, a faringe e laringe supraglótica está relacionado a 2 a 4% das mortes de câncer. Os estudos epidemiológicos têm demonstrado que o tipo de bebida, cerveja, vinho, cachaça e entre outras, é indiferente, pois aparece ser o etanol propriamente o agente agressor. Os hábitos sexuais. Certas características de comportamento sexual aumentam a chance de exposição ao vírus carcinogênicos sexualmente transmissíveis. Eis alguns tipos de vírus potencial carcinogênico que podem ser transmitidos sexualmente. A herpes tipo 2 e o papilonavírus, que é HIV. O tabaco. 90% dos casos de câncer no pulmão, entre os 10% restantes, um terço de fumantes é passivos. 30% das mortes decorrentes de outros tipos de câncer, como da boca, laringe, faringe, esôfago, pâncreas, rins, bexiga e colo de útero. As doenças cardiovasculares e os cânceres são as principais causas de morte por doenças no Brasil, sendo o câncer de pulmão a primeira causa de morte por câncer. A hereditariedade. Retinoblastoma, que em 10% dos casos apresenta história familiar deste tumor. Alguns tipos de câncer de mama, estômago e intestino apresentam um forte componente familiar. São raros os casos de câncer que devem exclusivamente a fatores hereditários, familiares e étnicos. Apresenta de fator gênico, exercem um importante papel na ocongênese. Radiação solar. A exposição excessiva no Brasil. O câncer mais frequente é o de pele, correspondente a cerca de 25% de todos os tumores diagnosticados em todas as regiões geográficas. A radiação ultravioleta natural, proveniente do Sol é o seu maior agente etnológico. Fatores ocupacionais. O câncer provocado por exposições ocupacionais geralmente atinge regiões do corpo que estão em contato direto com as substâncias cancerígenas, seja durante a fase de absorção, a pele, aparelho respiratório, ou de excreção, que é o aparelho urinário, o que explica a maior frequência do câncer de pulmão, de pele e de bexiga nesse tipo de exposição.
Aqui temos as exposições, como vocês podem ver. Medicamentos. Apresenta, apesar da valiosa contribuição para o controle de muitas doenças, a incorporação de medicamentos à prática médica produz também efeitos indesejáveis, entre os quais carcinogênicos. Dentre alguns estudos podem ser citados o efeito carcinogênico indubitável da cloranazina e do melphalan, supressores imunológicos como a azoditipina e o prednisona já foram relacionados com informações malignos e com câncer de pele, quando administrados a transplantados aumentam agudamente em meses o risco de desenvolver linfoma, linfócitos e outros tumores malignos nesses pacientes. A fenacetina tem sido responsabilizada por tumores de pelve renal. O uso de estrogênios conjugados para tratamento dos sintomas da menopausa correlaciona-se com uma maior ocorrência do câncer de endométrio. E alguns estudos relacionaram o câncer de mama com o uso prolongado de contraceptivos antes da primeira gravidez. Como tratamento também temos a quimioterapia e a radioterapia para o câncer. Bom, pessoal, essa foi a minha apresentação e obrigado pela atenção de todos.